A bebida que nasceu como remédio. O refrigerante que você toma todo dia foi inventado por um farmacêutico, não por uma empresa de bebidas. No século XVIII, os médicos europeus acreditavam que a água com gás tinha propriedades medicinais. As fontes naturais de água carbonatada eram consideradas locais de cura. Pessoas viajavam dias para beber aquela água borbulhante e tratar doenças. Em 1767, o químico inglês Joseph Priestley descobriu como carbonatar água artificialmente. Pendurou um recipiente de água sobre uma cuba de cerveja fermentando e deixou o gás carbônico dissolver. Nasceu a água com gás artificial, e com ela, toda a indústria de refrigerantes. Mas a grande virada veio nos Estados Unidos no século XIX. As farmácias americanas começaram a adicionar xaropes medicinais à água com gás para tornar os remédios mais palatáveis. Xarope de gengibre, de limão, de baunilha, de cola. Os clientes voltavam não pelo remédio, voltavam pelo sabor. E aí alguém percebeu que o negócio não era a cura, era o sabor. O refrigerante nasceu como remédio e sobreviveu como vício. E nenhuma empresa entendeu isso melhor do que a Coca-Cola. Coca-Cola, a bebida criada por um viciado em morfina. A Coca-Cola foi criada em 1886 por John Pemberton, um farmacêutico de Atlanta viciado em morfina. Ele queria criar uma alternativa legal e menos destrutiva para o seu vício. A fórmula original continha extrato de folha de coca, a mesma planta da cocaína, e extrato de noz de cola, rico em cafeína. Era literalmente uma bebida de estimulantes misturada com xarope e água com gás. Pemberton vendia como tônico medicinal para dores de cabeça e fadiga nervosa. Funcionava, porque tinha coca e cafeína. Em 1903, a cocaína foi retirada da fórmula depois de pressão pública e legislação. Mas a folha de coca descocainizada ainda é usada até hoje. Uma única empresa no mundo tem autorização para importar folha de coca para os Estados Unidos. A Stepan Company, no New Jersey, que fornece o extrato para a Coca-Cola. A fórmula secreta, chamada de Merchandise 7X, existe de verdade. É guardada num cofre no Museu da Coca-Cola em Atlanta. E apenas 2 pessoas no mundo sabem a fórmula completa ao mesmo tempo. Quando uma aprende, a outra esquece. Para nunca estarem juntas no mesmo avião. É o segredo comercial mais bem guardado da história da indústria alimentícia. O Papai Noel Vermelho e outros mitos da Coca-Cola. Existe uma história famosa de que a Coca-Cola inventou o Papai Noel, de roupa vermelha. Não é verdade. Mas a Coca-Cola ajudou a popularizar essa imagem de um jeito que ninguém mais conseguiu. Em 1931, o artista Adam Sundblom criou para a Coca-Cola um Papai Noel gordo, alegre, de roupa vermelha e branca. As cores da Coca-Cola. Coincidência? Não. A campanha durou 33 anos. E o Papai Noel que Sundblom desenhou se tornou a imagem definitiva do personagem no mundo inteiro. A Coca-Cola não inventou o Papai Noel, mas o sequestrou visualmente por um século. Outro mito famoso. A Coca-Cola inventou a lata de alumínio. Também não. A lata foi desenvolvida pelo exército americano na Segunda Guerra para enviar bebidas para os soldados. A Coca-Cola adotou e popularizou, mas não inventou. O que a Coca-Cola realmente inventou foi o marketing emocional, em escala global. A ideia de que uma bebida pode representar felicidade, amizade, família e celebração. Não o produto. A emoção associada ao produto. Isso mudou como toda a indústria de alimentos faz marketing até hoje. Guaraná, o refrigerante mais brasileiro do mundo. O Guaraná é a única fruta brasileira que virou refrigerante nacional, antes de virar commodity global. Os povos Sateré-Mavé da Amazônia usavam o Guaraná há séculos como estimulante e remédio. O nome Guaraná vem do tupi, varana, que significa fruto como olhos do povo. O fruto aberto parece mesmo um olho. Branco por fora, preto no centro. O Guaraná tem o dobro de cafeína do café por grama. É um dos estimulantes naturais mais potentes que existem. Em 1909, o farmacêutico Custódio Alves Pereira criou o primeiro refrigerante de Guaraná, em Maués, no Amazonas. A Antártica começou a produzir em escala industrial, nos anos 1920. E quando a Coca-Cola chegou ao Brasil nos anos 1940, encontrou um mercado que já tinha um refrigerante nacional forte. O Guaraná não cedeu espaço. Brigou de igual para igual. Hoje o Guaraná Antártica é o segundo refrigerante mais vendido do Brasil, perdendo só para a Coca-Cola. É o único país do mundo onde um refrigerante local compete de verdade com a Coca-Cola no volume de vendas. E quase aconteceu de uma empresa americana registrar o nome Guaraná como marca própria nos Estados Unidos. A mesma história do açaí. O Brasil quase perdeu o nome do seu próprio produto. Desta vez o mercado impediu antes da legislação precisar agir. A Guerra das Colas, Pepsi vs Coca. A Pepsi foi criada em 1893 por Caleb Braddon, também farmacêutico, também nos Estados Unidos. O nome original era Brad's Drink. Só virou Pepsi Cola em 1898. Por décadas, a Pepsi foi a marca menor. 2 vezes faliu. 2 vezes foi comprada e revendida. Nos anos 1970, a Pepsi fez o que ficou conhecido como Desafio Pepsi. Teste cego nas ruas. Sem rótulo. Sem embalagem. Só o sabor. A maioria das pessoas escolhia a Pepsi, sem saber qual era qual. A Coca-Cola entrou em pânico e tomou a pior decisão da história da empresa. Em 1985, lançou a New Coke, uma fórmula mais doce para competir com a Pepsi. A reação foi catastrófica. Os consumidores se sentiram traídos. Protestos nas ruas. Cartas furiosas para a empresa. Estocagem da Coca-Cola original.
Em 79 dias, a Coca-Cola voltou atrás e relançou a fórmula original como Coca-Cola Classic. As vendas explodiram, mais do que antes da New Coke. Muitos analistas acreditam que foi um golpe de marketing calculado. A Coca-Cola nega até hoje. Acidente ou estratégia? Foi o maior relançamento de marca da história do marketing. O que tem dentro do seu refrigerante, que ninguém te conta? Uma lata de Coca-Cola de 350 ml tem 37 gramas de açúcar. 37 gramas. São quase 9 colheres de chá de açúcar puro. Você não conseguiria comer 9 colheres de açúcar de uma vez. Mas bebe sem perceber. Por quê? Por causa do ácido fosfórico. O ácido fosfórico cria uma sensação azeda que mascara o doce extremo do açúcar. Sem ele, a Coca-Cola seria enjoativa demais para beber mais de um gole. O gás carbônico também tem função além da textura. Ele estimula receptores de dor na língua. Aquela sensação de formigamento é uma microdor prazerosa que o cérebro associa com frescor. Refrigerante morno sem gás é outra bebida completamente diferente. Não é só temperatura. O caramelo de cor, que dá a cor escura da cola, é produzido aquecendo açúcar com amônia e sulfito. O processo cria um composto chamado 4-MeI que alguns estudos associam a riscos à saúde em doses altas. A Califórnia exige que produtos com altos níveis de 4-MeI tenham avisos de saúde na embalagem. A Coca-Cola reformulou o processo de caramelo especificamente para o mercado californiano. Isso significa que a Coca-Cola que você bebe no Brasil pode ser diferente da que é vendida na Califórnia. Mesmo produto. Fórmulas ajustadas por legislação local. Os refrigerantes que o mundo não conhece, e o Brasil tem. O Brasil tem uma diversidade de refrigerantes regionais que nenhum outro país no mundo tem. O Quat de Guaraná da Coca-Cola foi criado especificamente para o mercado brasileiro. A Coca-Cola percebeu que não conseguia bater o Guaraná Antártica no sabor. Então comprou o Quat para competir no mesmo segmento. O Guaraná Jesus é um refrigerante rosa criado no Maranhão em 1920 pelo farmacêutico Cândido Josué Ferreira. Tem sabor de cravo e canela. É rosado. E é tão amado no Maranhão que quando a Coca-Cola comprou a marca em 2001, prometeu não mudar a fórmula. E não mudou. É um dos únicos casos em que a Coca-Cola comprou uma marca e deixou exatamente como estava. O Guaraná Caçula é nordestino e tem uma doçura mais intensa que o Antártica. O Mineirinho é um refrigerante verde de erva mate que domina Minas Gerais e é quase desconhecido no resto do Brasil. O Tonico é um refrigerante de tônica brasileiro que compete com as marcas internacionais em preço e sabor. Cada região do Brasil desenvolveu seu próprio refrigerante como parte da identidade local. E a maioria dos brasileiros do Sul nunca provou o que os do Norte tomam todo dia. É um país com tantos sabores que nem os próprios brasileiros conhecem todos. O que o refrigerante diz sobre nós? O refrigerante é provavelmente o produto mais consumido e menos entendido do planeta. Nasceu como remédio. Virou vício. Virou símbolo cultural. Virou alvo de campanha de saúde pública. E ainda está na geladeira de quase todo mundo. A Coca-Cola é vendida em 200 países. Mais países do que a ONU tem membros. Existem apenas 2 países no mundo onde a Coca-Cola não é vendida oficialmente. Cuba e Coreia do Norte. Não por falta de demanda. Por embargo político. Uma bebida que chegou mais longe do que a diplomacia americana. O refrigerante zero açúcar virou o maior crescimento da categoria nos últimos 10 anos. As pessoas sabem que o açúcar faz mal, mas não abrem mão do sabor. Então a indústria criou um produto que imita o sabor sem o açúcar usando adoçantes artificiais. E agora existem estudos mostrando que alguns adoçantes artificiais alteram a microbiota intestinal. Fugimos do açúcar e chegamos nos adoçantes. A indústria sempre encontra o próximo problema para resolver. O refrigerante começou como solução para um problema de saúde em 1767. E até hoje a indústria vende a mesma promessa. Uma bebida que vai fazer você se sentir melhor. A embalagem mudou. A promessa é a mesma. E o mundo inteiro continua comprando.